Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse dia, em mais esse momento, de devocional que nós dedicamos esses primeiros minutos para o nosso Deus, para a meditação da sua palavra, onde nós desejamos diariamente permanecer nos seus átrios. E o que significa uma vida crucificada? O que significa ser crucificado com Cristo, em Cristo? Como que nós podemos deixar de viver para nós mesmos? Será que nós conseguimos abrir mão dos nossos desejos para viver uma vida em Cristo? Qual é a diferença entre viver pela fé e viver pelas próprias obras? Será que você consegue abrir mão daquilo que você é para seguir de fato aquele que te criou, aquele que simplesmente criou todas as coisas? Como nós podemos deixar de viver para nós, não é? De que maneira Cristo vive em nós diariamente? Será que ele vive em você diariamente? Como que o nosso amor por Cristo pode ser bem visto? Um amor sincero, não um amor fingido, mas um amor sincero, um amor evidenciado na cruz, um amor sacrificial, abrindo mão daquilo que eu sou em favor de Cristo viver em mim, viver em nós. Será que isso está impactando a sua vida diariamente? Ou será que diariamente você está deixando de sacrificar a sua vida em função da vida de Cristo por causa das coisas desse mundo? Será que você abre mão mesmo da sua vida ou será que nós estamos correndo atrás das coisas e deixando de olhar para a cruz? Se você puder, curva sua cabeça, vamos orar juntos. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de devocional, por mais esse momento onde nós nos debruçamos na leitura da Tua palavra. Nos regozijamos, Senhor, nela, porque sabemos que dela brotam água viva. Ai, meu Deus, meu Pai, cuida de nós. Obrigado por mais esse dia, Senhor. Por mais um dia onde nós temos a maravilhosa oportunidade de estar ao Teu lado. Nós temos mais uma maravilhosa oportunidade de estarmos aqui em unidade. Obrigado, Pai. Fala conosco nesse devocional. Trata conosco aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós mais uma vez necessitamos. Dá-nos o teu pão espiritual, Senhor, para que nós possamos combater o bom combate, completar a nossa carreira guardando a nossa fé. Nos guia, nos livra do homem mal, do laço do passarinheiro, nos protege, Pai. E que acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e assim te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, a leitura de hoje, nosso versículo-chave, está na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas, no capítulo 2, no versículo de número 20. Eu estou compartilhando a leitura na tela do seu celular, do seu computador. Como sempre, minha orientação é que você abra a sua Bíblia e procure por ela fazer a leitura. Caso você não tenha, a leitura já está aí compartilhada. Quem vai fazer essa leitura é minha tia Jane. Então, tia Jane, a senhora pode, por favor, ligar seu microfone e fazer a leitura para nós. Gálatas 2. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela leitura. Paulo aqui escrevendo aos Gálatas, ele compartilha uma verdade, sabe? Essa verdade, ela é transformadora. É a crucificação de Cristo e, consequentemente, a vida daqueles que vivem pela fé. Que vivem pela fé no Filho de Deus. Essas palavras aqui que Paulo fala, não se trata de uma teologia. Não se trata de uma teologia ou de uma doutrina. Mas é um convite. É um convite para uma experiência mais íntima, mais pessoal. É um convite para que você possa experimentar a unidade com Cristo. Para que você possa, de fato, ter uma experiência íntima com Ele. Para que você possa, de fato, experimentar, fazer uma oração e ouvir a resposta de Deus. Você fazer uma oração e ser atendido pelo próprio Deus. É um convite para você ter intimidade. É um convite para você aprender a ter uma intimidade tal que chegue ao ponto de você em casa, tomando café, você puxar a cadeira aqui debaixo da mesa, pedir assim, papai, senta aqui, vamos conversar, e você ter uma conversa sincera com ele ali, de meia hora, 20 minutos, e você conversar. Simplesmente você abrir a boca e conversar. E você colocar um café na xícara e colocar em cima da mesa. E ali você conversar com ele. Para o mundo isso parece loucura, mas para aqueles que têm intimidade, isso é uma coisa natural. É como conversar com um amigo, tomar café com um amigo. E de forma literal isso acontece. Só aqueles que têm essa intimidade, aqueles que se sacrificam na cruz com Cristo, sacrificam a sua vida para viver uma vida em Cristo, conseguem entender. Portanto, não importa o quanto eu me use de expressões, de analogias, não importa o quanto eu me esforce. Se o Espírito Santo ele não revelar isso para você e não quiser revelar isso para você, não adianta eu me esforçar, que você não vai entender. A minha oração nesse momento é que o próprio Espírito Santo haja e fale com você, mostrando para você que ele quer mais intimidade comigo, com você, com nós. O Espírito Santo ele busca por mais intimidade, mais profundidade nessa intimidade. E se você não entender isso, não vai nem valer a pena você continuar a assistir esse devocional. Aqui nesse versículo, nós encontramos 5 pontos bem escancarados pelo apóstolo Paulo, para que a gente possa analisar. Primeiro aqui a gente tem, fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. É claro que isso daí, supostamente, não é literal. Paulo não estava na cruz, crucificado com Cristo. Paulo não estava na cruz. Estava Cristo e 2 ladrões. Mas Paulo não estava ali. Por que Paulo então fala, fui crucificado com Cristo? A crucificação não é apenas um evento histórico, mas ela é uma realidade espiritual para cada um daqueles que creem. Nós somos chamados para morrer para o eu. Eu. Eu já não existo mais.
Eu fui crucificado, eu morri. Eu morri para as minhas próprias ambições, para os meus desejos egoístas e, claro, para o pecado. Eu morri. Ora, se eu roubava, não roubo mais. Se eu mentia, não minto mais. Se eu consultava espíritos, eu não consulto mais. Se eu me depravava, não me depravo mais. Se eu me prostituía, já não faço isso mais. Se eu acessava pornografia, eu já não faço isso mais. Se eu matava, assassinava, já não faço isso mais. Se eu usava álcool, drogas, eu já não faço mais. Eu morri para o mundo, morri para o pecado, morri para as coisas que me separam de Deus. Nós somos chamados para morrer para o eu. A cruz é um lugar onde as nossas velhas naturezas são pregadas, permitindo que algo novo e eterno ali possa acontecer. Depois o apóstolo Paulo diz: assim já não sou mais eu quem vive. Já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive. A vida cristã não se trata de uma autopromoção ou de uma autorrealização. Não é um estilo de vida. Ah, eu sou cristão, eu sou crente. Muitas pessoas acham que isso é um estilo de vida. Não, não é um estilo de vida. É ser Cristo. É ter o caráter dele. É abrir mão das coisas e deixar com que ele viva em mim. Então eu já não vivo mais, já não sou mais eu quem vivo. Quando eu morro para mim mesmo, quando nós morremos para nós mesmos, nós permitimos que a vida de Cristo se manifeste em nós. Deixamos de viver para nossa glória e começamos a viver para a glória de Deus, praticando aquilo em que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: essa pessoa foi enviada por Cristo, essa pessoa é de Deus, essa pessoa é um anjo do Senhor na minha vida. Isso já não sou mais eu vivendo em mim, mas Cristo vive em mim. E aí o apóstolo Paulo fala: Cristo vive em mim. Essa é a promessa, né? Ela é muito consoladora. Você saber que Cristo vive em você, vive nas suas ações. Cristo não é apenas um exemplo distante mais. Não é um cara que ficou há 2000 anos atrás, no passado. Mas ele habita em nós, pelo seu Espírito Santo. Há alguns meses, há um mês e meio atrás, as pessoas estavam comemorando o Natal, o nascimento de Jesus, o nascimento do Cristo, do Messias. Hoje, as pessoas estão se preparando para mergulhar no carnaval, uma festa pagã repleta de promiscuidade, de sexo fora do casamento, de drogas e de tudo aquilo que é errado. E olha que não tem nem 40 dias direito que estavam comemorando o carnaval, o Natal. Não tem nem 40 dias que as pessoas estavam sentadas à mesa falando sobre Cristo. Não tem 40 dias. E as pessoas hoje estão se preparando para o carnaval. Uma festa onde vão encher a cara de cachaça, onde vão cheirar pó, vão se prostituir. Ah, mas tem a quarta-feira de cinzas, onde passa cinza na cabeça aqui, na testa, faz uma cruz e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Isso aí não resolve nada. Sabe, Cristo viver em mim é porque ele deseja me orientar, me capacitar, me transformar. Cada aspecto da minha vida. A sua presença é a fonte da nossa força, é a nossa alegria, é a nossa paz, mesmo diante de
tanta tribulação, mesmo diante do inimigo olhando para você e falando coisas que você sabe que você não é, e você ter paz, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Depois, no quarto ponto, o apóstolo Paulo fala que a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Vivo pela fé. A vida de quem é cristão, ela é uma jornada diária, é de glória em glória. Sabe, Cristo, quando ele ora por nós, em João 17, ele não ora dizendo assim, Pai, eu peço que os tire do mundo. Não, Cristo não ora assim. Cristo, ele ora assim, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não faz sentido nenhum se Jesus estivesse pedindo para seu Pai nos tirar daqui. Para que haveria então arrebatamento? Para que então a crucificação? Cristo quer que nós possamos abrir mão de nós, para que ele viva em nós unidade. 3 vezes Jesus, na sua oração, lá em João capítulo 17, fala do seu desejo que nós possamos ser um entre nós. Haver unidade entre o corpo de Cristo e haver unidade do corpo de Cristo com o próprio Cristo. Abrir mão de nós mesmos para nos tornarmos um. Aqui, viver pela fé significa confiar na graça diária dele, na promessa do pão. E o pão não é apenas o pão físico, é o pão espiritual, é o pão físico, é o que a gente precisa comer, o que nós precisamos nos alimentar, o que nós precisamos vestir, a provisão financeira que nós precisamos para pagar as nossas contas. Isso é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Sabe, aqui é abandonar a confiança em minha própria justiça e depender completamente da justiça de Cristo, de que ele resolve todas as coisas. Por fim, Paulo fala que amou o mundo e se entregou por mim. Quem que amou o mundo e se entregou por mim? O próprio Deus fez isso. Ele amou o mundo e se entregou por mim, por você, por nós, por cada um de nós. A carne da fé é o amor redentor de Deus manifestado na cruz, na cruz, na cruz. Sabe? É o amor redentor de Deus manifestado na cruz. Jesus nos amou de tal maneira que ele deu a sua própria vida por nós. Ele passou fome, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele teve sede, ele ficou cansado, suou sangue, chorou. Jesus foi um homem de aflições, de dor. Esse amor sacrificial é a base da nossa salvação. É esse amor sacrificial que é a base da nossa salvação. E é a razão pela qual nós podemos viver em união com Jesus. Porque ele nos amou e se entregou por nós. E o que Cristo quer de nós hoje? O que Cristo quer de você hoje? Que você que vive no pecado se arrependa. E se arrepender não é apenas um ato de colocar aqui uma cinza na testa em forma de cruz.
tudo aquilo que te separa de Deus. É se arrepender dos seus pecados. É isso que Jesus quer de você. Assim como um dia eu me arrependi dos meus pecados e não os pratico mais. Jesus, ele quer que você faça isso. Ele quer que você abandone a prática do pecado. Que você esqueça as bolotas de lavagem de porco que você come. E deixe para trás isso. Se arrependa dos seus pecados. E então volte para casa. Aí ele vai colocar uma aliança no seu dedo. Ele vai fazer um banquete gordo para você. Ele vai te dar vestes novas, calçado novo. Ele vai te dar tudo aquilo que você não tinha quando você foi para o mundo, enquanto você estava para o mundo, sendo humilhado no mundo. E ele vai fazer isso para você. Mas para isso, você tem que se arrepender e pedir perdão. E se arrepender é não praticar mais. Porque enquanto todos os anos você continuar indo para o carnaval, enquanto todos os dias você estiver abraçado com o seu pecado, nada vai mudar. Nada. Se arrependa hoje dos seus pecados. Tome uma decisão porque ela cabe somente a você. Ela cabe somente a você. Tome essa decisão hoje de se apartar dos pecados e viva uma vida em Cristo. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse momento de unidade. Guarda-nos, Pai. Livra-nos do mal, do laço do passarinheiro. Proporciona-nos, Pai, inteligência, força e sabedoria suficiente para olharmos para o pecado e dizermos não para ele. Pai, esses irmãos que estão precisando largar os pecados, que eles possam entender, Senhor, verdadeiramente sobre isso. Que eles precisam abrir mão de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é mal, para que o Senhor possa fazer morada neles. E que haja unidade, paz, shalom entre nós e o Senhor. Cuide de nós, Paizinho, em mais esse dia. Nos guarda, nos protege, ilumina de todo mal. Pai, proporciona-nos o pão do dia de hoje, por favor. E que a nossa vida possa resplandecer luz e sal para aqueles que tanto necessitam. É o que nós te oramos, é o que assim nós já te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém.